esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhum lavadeiro sobre a terra a poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falam a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que esta transfiguração de Jesus no Monte Tabor é a certeza da minha, da sua, da ressurreição de cada um de nós. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho longo, cheio aqui, não é, de mensagens importantes para o dia a dia de nossas vidas. Primeiro, a certeza de que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Deus está ali, não é, na pessoa de Jesus, com Elias, com Moisés. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, esta passagem do Evangelho também nos chama a ter um cuidado com o que a gente fala, com relação ao que a gente vive. Olha, muitas vezes nós falamos daquilo que o coração está cheio. A primeira leitura nos arremete a esse cuidado que nós devemos ter com a língua, porque a língua, meus queridos, tanto serve para construir como para destruir. Ô meu irmão, ô minha irmã, aqui na primeira leitura, a língua é comparada, não é, como um grande navio, mas o que direciona o navio é um pequeno leme ali, não é, que vai direcionando para onde vai. Olha, o animal, o cavalo, né, quando coloca nele ali o freio na boca, aquele pequeno instrumento, conduz o seu corpo todo, né, para onde quer que o cavalo, né, que o jumento vá. Olha, meus queridos, a língua é assim. Se nós não dominarmos as nossas línguas, nós iremos caminhar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Nós não iremos participar da ressurreição do Senhor se nós não dominarmos a nossa língua,
se nós não usarmos esse instrumentinho pequeno que nós temos para evangelizar, para catequizar. Quanto que nós gostamos de fofoca, não é verdade? Como que fofoca é gostoso, né? Mas eu pergunto, é de Deus? Não é de Deus. Não agrada, meus queridos. Nós precisamos dominar esse instrumento que serve tanto de salvação como de perdição. Olha que Deus vai dizer, não é, se referindo a Jesus lá no Evangelho, né, com voz forte: esse é o meu filho, escutai o que ele diz. E Jesus está nos dizendo: olha, tome cuidado com a língua, cuide deste instrumento que eu te dei para evangelizar, para catequizar, para construir, para instruir, não para destruir. Ô meu irmão, ô minha irmã, este evangelho de hoje é muito longo, mas cheio de mensagem. Eu gostaria de trazer para vocês aqui mais uma mensagem. Olha, é esta voz que sai, né? Da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Olha, meus queridos, Jesus ressuscitou dos mortos e com ele nós haveremos de ressuscitar também. Elias, Moisés, né, estavam conversando com Jesus. Nós precisamos, assim como Pedro, fazer, meus queridos, a nossa tenda, mas não aqui neste mundo. Preparar a nossa tenda para a felicidade eterna, pois nós o que buscamos neste mundo é alcançar a ressurreição, é alcançar a vida eterna. Mas para isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir Jesus, que nos chama a viver um mundo mais santo, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui também vai dizer: Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com medo. Mas eles ainda não tinham entendido, meus queridos, quando Jesus falava que ia passar pelo sofrimento, que ia passar pelas angústias, mas que ia ressuscitar. Mesmo Jesus, não é, usando ali dessas palavras para exortar, ainda assim não acreditam na ressurreição. E quantos hoje, meus queridos, que ainda não acreditam na ressurreição? Mas aqueles que acreditam vão passar pelas tribulações da vida, vão passar pelos tormentos, pelas dificuldades, pelas pandemias, mas vão reconhecer que só em Jesus é que nós encontraremos a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida e vida plena. Amém. Que assim seja. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like. Vamos juntos, meus queridos, usar da nossa língua para evangelizar, para catequizar, para dar sentido novo àqueles que estão aí, não é, na morte, no pecado. Amém? Que assim seja. Amém.